Olá, pessoal. Vamos bater um papo hoje sobre uma passagem aqui das Escrituras que é muito relevante e às vezes as pessoas passam por ela e não se dão conta de um detalhe que eu vou falar para vocês aqui mais para o final do vídeo, mas para que você entenda a relevância desse detalhe, é importante que você saiba o contexto. E o contexto é o da queda da humanidade, no capítulo 3 de Gênesis. Porque Gênesis 1 e 2, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, a relação de Deus com a humanidade é uma relação muito boa. No capítulo 3 é que há a queda. Então, vamos abrir as escrituras no capítulo 3 de Gênesis, vamos ler. Estou aqui com a King James, letra ultra gigante. Deixa eu ler aqui, tentar ler para vocês. Abre aí a Bíblia de vocês. Isso aqui é algo que nós vemos no Licurgo Academy, vemos também no grupo de estudos lá do Instagram dos assinantes e é algo relevante. Vamos lá ver o capítulo 3. Diz assim: Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Sim, Deus tem dito: Não comereis de toda a árvore do jardim? Então veja aqui que no capítulo 3, no verso 1, a serpente coloca dúvida sobre o comando de Deus. Diz assim: Não comereis de toda a árvore do jardim? Não foi isso que Deus disse? No verso 2, a mulher responde, diz assim: E a mulher disse à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas, e aqui já é o verso 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Essa informação que a mulher dá à serpente, que Deus havia dito à humanidade que poderia comer de qualquer fruto, exceto o fruto da árvore do meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que a mulher diz que não é só comer, também tocar. A mulher disse isso. Aí o verso 4 diz assim: E a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Veja que o ataque da serpente agora não é em relação a colocar dúvida no comando de Deus. Mas quando ela diz, a serpente diz à mulher, certamente não morrereis, ela está na realidade colocando dúvida, não no comando agora, mas dúvida nas consequências decorrentes do descumprimento do comando. Aí o verso 5 diz: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. O verso 5 já é uma terceira estratégia que nós estudamos profundamente isso, porque essas estratégias são usadas até hoje. Porque o verso 5, a serpente não está mais colocando a dúvida no comando, como fez lá no verso primeiro, diz assim: E Deus não disse para não comer de nenhuma árvore do jardim. Não está mais colocando dúvida nas consequências decorrentes do descumprimento do comando, quando a serpente vai dizer no verso 4 que, mesmo que a mulher descumpra, ela certamente não morrerá, quando Deus havia dito que ela morreria. E no verso 5, a terceira estratégia é agora da ambição. Ela vai dizer: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, no dia que você comer, mulher, do fruto da árvore do centro do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, então seus olhos serão abertos e vós sereis como deuses conhecedores do bem e do mal. O inimigo de nossas almas quer exatamente que a pessoa não precise de Deus como fonte da moralidade, mas nós podemos ser conhecedores do bem e do mal, fonte da própria moralidade. É como se diz hoje: se você deseja, se você quer, vá adiante e faça que é bom. Essa proposta que se diz hoje é a mesma que foi feita pela serpente lá no jardim. Você veja que nem tudo o que aparenta bom, agradável, aprazível, vem de Deus. Porque o verso 6 diz, ó: E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou o seu fruto e o comeu e deu também ao seu marido e ele o comeu com ela. A mulher comeu e deu ao marido, e o marido comeu. De quem foi a responsabilidade pela queda da humanidade? Muitas pessoas dizem que foi da mulher, porque a mulher fez tudo isso. No entanto, não é o que a Bíblia nos demonstra quando nós temos mais cuidado. Porque aqui no capítulo 3 é a queda. E a mulher diz à serpente qual foi o comando que Deus deu à humanidade. Ocorre que esse comando não foi dado à mulher. E aqui eu vou dizer algo que muita gente não nota nas Escrituras. Por que eu estou dizendo que o comando não foi dado à mulher? Pelo simples fato de que, quando Deus deu o comando à humanidade, Eva não havia sido criada. Se nós formos olhar
para o momento em que o comando é dado, nós facilmente chegamos a essa conclusão. Se estamos lendo o capítulo 3, que é o capítulo da queda, passemos agora para o capítulo 2. O verso 15 diz que Deus colocou o homem no jardim. Então vamos ler 2,15, depois a gente lê os 16. O 15 diz assim: E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Então, Deus já colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Não tem a ver aqui com o nosso assunto, mas você veja que o trabalho é uma bênção do Senhor e precede a queda. O trabalho não decorre do pecado. O verso 16 diz: E o Senhor Deus ordenou o homem, dizendo: De toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente. O verso 17 diz assim: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Veja que Deus não proíbe de tocar no fruto. E lá no capítulo 3, a mulher fala para a serpente que Deus havia proibido de tocar. Isso também é uma ministração poderosa. Não diz respeito ao nosso assunto de hoje, depois em outro vídeo eu falarei sobre isso. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: este comando aqui de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal foi dado ao homem antes de Eva ter sido criada. E como é que nós sabemos isso? Basta que leiamos o verso subsequente ao que acabamos de ler. Quando nós vamos ler o verso 2,18 diz: E o Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja sozinho, eu farei uma ajudadora adequada para ele. Então veja que é depois de Deus ter dado o comando para que a humanidade não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal que a mulher é criada. Então cabia a Adão primeiro ensinar adequadamente a Eva sobre o comando que foi dado. E segundo, não deixar Eva sem ter proteção, sem ter liderança. O homem é chamado para liderar, a responsabilidade é sobre ele, tanto para informar adequadamente, quanto para estar protegendo, liderando, provendo em seu lar. A desmasculinização dos problemas centrais no casamento. Quando o homem faz com que a mulher tenha de exercer o papel que lhe cabe. E a decorrência disso é a mulher ter que exercer um papel para o qual não foi criada. E a desgraça é muito grande, como aconteceu aqui com esse primeiro casal, por falta de posicionamento de Adão. A mulher foi criada como ajudadora, o que não é um papel pequeno. Ajudadora, aqui no Antigo Testamento, que é escrito em hebraico, é Ezer. E Ezer é um termo que aparece umas 16 vezes no Antigo Testamento, mas apenas 2 delas dizem respeito a Eva em relação a Adão. As outras 14 vezes dizem respeito ao próprio Deus em relação a Israel. Deus como ajudador, aquele que dá suporte à nação de Israel. Portanto, simplesmente pelo entendimento de que o comando foi dado ao homem antes mesmo da mulher ser criada, nós entendemos que a responsabilidade era dele e ele deveria liderar a sua família. Assim como você hoje, que é casado, assuma a responsabilidade pelos destinos e futuros da sua família. Exerça o seu papel de homem, liderando, protegendo e provendo o seu lar. Que Deus abençoe poderosamente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Lá no Instagram nós temos um estudo bíblico, vá lá, faça parte do grupo de assinantes lá, é um valorzinho para manter a estrutura muito pequeno. Se envolva e vamos juntos nessa caminhada em conhecimento da palavra do Senhor. Deus abençoe vocês.